Bem, gente, então vamos a uma outra parte da aula. Vou falar das influências que a psicologia científica sofreu, as influências sócio-históricas, né? Que tudo que acontece na vida acontece movido por circunstâncias do momento, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje é característico desse momento que nos constrói como pessoas que somos agora. Se a gente tivesse nascido há 2 séculos ou daqui a 2 séculos, ainda que a genética fosse a mesma, nós seríamos pessoas bastante diferentes. A psicologia também surgiu, né? Ela primeiro era pensada pela filosofia. Desde a antiguidade, os temas da psicologia já eram tratados pela filosofia, né? Quem sou eu? Por que eu sou de um jeito? Estava se falando de personalidade. Por que eu tenho um jeito de ser e o outro é diferente de mim? Por que minha percepção me leva a pensar aquilo? Por que minhas emoções? De onde vim, para onde vou? A alma humana, a alma está dissociada do corpo, ou alma e corpo são associados, enfim, eram coisas que se pensavam na antiguidade, na filosofia. Então, sujeitos como Sócrates, Platão e Aristóteles pensavam temas da psicologia, tá? Mas a psicologia queria se tornar uma ciência, até porque a filosofia está na base da maioria das profissões, da medicina, do direito, da educação e da psicologia também, né? A filosofia antes englobava tudo, todas as áreas do conhecimento. E com o tempo nós fomos nos especializando, né? Nos afunilando em áreas de conhecimento específicas. Assim aconteceu com a psicologia. Então a psicologia sempre quis ser ciência. Ela tinha um problema e tem, né? Que é o seu objeto de estudo, como nós já vimos. O objeto de estudo da psicologia é a subjetividade, algo não palpável, não quantificável, não materializável. Então, a psicologia demorou um bom tempo para entrar no meio, como a ser aceita como ciência, tá? Mas isso aconteceu com o Wundt, como eu também já falei, final do século XIX, quando ele criou uma escola chamada estruturalismo, tá? Que propunha estudar de modo experimental num laboratório, com todo o formato de um laboratório das ciências naturais ou exatas, e ele propunha estudar as estruturas da mente, tá? Com a ideia de que elas podiam ser captadas pelos órgãos sensoriais. O estruturalismo propunha estudar as partes nas quais a mente era formada e como elas se interligavam, tá? Então, tudo que acontecia no mundo nessa época, entre século XVIII, XIX e XX, que do século XIX para o XX foi um momento extremamente fértil para a ciência, né, em todas as áreas do conhecimento. O momento histórico, tudo que estava acontecendo na época, impelia a psicologia à objetificação, ou seja, a se tornar objeto de laboratório. Tá? E a partir de certos fenômenos, a psicologia pôde se tornar ciência. 5 fenômenos históricos influenciaram a aceitação da psicologia como ciência, que foram o positivismo lógico, o racionalismo, o empirismo, o evolucionismo e a fisiologia. Então, aqui, né, diversos acontecimentos históricos contribuíram e influenciaram o nascimento da psicologia moderna. Havia, na Idade Média, um domínio da igreja, né? E tudo que a gente vivia, as regras que nos sustentavam e que guiavam o nosso comportamento, eram determinadas pela igreja católica, sobretudo, né? Então, na Idade Média, a igreja explicava a ação, o comportamento humano, colocando foco na ideia da posse de uma alma. Tudo, as mínimas coisas eram somente explicadas pela imaterialidade, ou seja, havia uma força imaterial, que pode ser chamada de vários nomes, como Deus, enfim,
como quiserem, ela era a responsável por eu estar falando agora, por exemplo, por eu estar tossindo, por eu estar movendo o meu braço. Tá? As dissecações eram proibidas pela igreja, o corpo era visto como sagrado, tá? O meu corpo de uma pessoa comum era visto como sagrado e o corpo das pessoas ligadas ao clero era visto como relíquia. Então, por isso eles eram enterrados na igreja. Eles eram para lá de sagrados, eles eram verdadeiras joias, tá? Então, por o corpo ser visto como sagrado e como relíquia, ele não podia ser cortado, não podia se saber o que tinha dentro, tá? Ninguém fazia dissecação? Claro que fazia, mas era proibido. Vejam o filme O Físico, gente. Ele demonstra, claro que séculos antes, mas ele demonstra como era a visão dessa coisa da medicina, como era vista a questão da saúde, da doença, do tratamento. Bem, quando a ciência começou a despontar, indo de encontro aos dogmas religiosos, os estudiosos buscavam explicar o comportamento humano a partir da ideia da existência de uma mente, né, que regia a alma, que a alma seria um tipo de psique, o que era intensamente proibido e rebatido pela igreja. Mas a igreja começou a perder seu domínio, sua força. Então, ao longo dos séculos, a igreja foi perdendo o status que ela possuía, o poder que ela possuía, né? Os seus dogmas foram sendo substituídos pelos estudos e leis científicas através dos adventos da Revolução Francesa, do Iluminismo, da Revolução Industrial, do desenvolvimento da medicina, da prática das dissecações, do desenvolvimento da fisiologia, né? E a igreja foi começando a perder espaço porque as regras, os dogmas dela foram perdendo sentido. Eles foram sendo desconstruídos pela ciência. Então, a Revolução Francesa priorizava as ideias da igualdade, liberdade e fraternidade. O Iluminismo pensava a luz vindo do conhecimento, né, da ciência. Não era o conhecimento não podia vir de qualquer lugar, tinha que ser estudado metodologicamente, cientificamente. Tá? A Revolução Industrial, que tirou o homem do campo e deslocou ele para as grandes cidades e alojou os homens homens e mulheres, no caso, nas fábricas e indústrias. A medicina passou também a se desenvolver, a curar, estudar certas doenças e a curá-la, enfim, as dissecações. E aí a igreja foi perdendo espaço para a ciência. Nisso surge o positivismo, né? E a construção da ciência a partir de Auguste Comte, e de diversos outros seguidores, inclusive Descartes. Você já deve ter estudado isso na filosofia, inclusive se é matéria de ensino médio, tá? Então, pelo positivismo foi construída a ciência. Houve muitos avanços no campo da fisiologia, o empirismo também foi se desenvolvendo, o racionalismo e o evolucionismo. O que é o positivismo? Né? É uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX. Os principais idealizadores foram Auguste Comte, John Stuart Mill e René Descartes. Essa escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e no começo do XX. Olha uma frase do Descartes, que é essa figura, essa caricatura aqui do lado. Não vi no mundo coisa alguma que estivesse sempre no mesmo estado. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que tudo está em mudança, né? Então, nada é estático e o conhecimento precisa se desenvolver. Algumas premissas do positivismo. O conhecimento científico é a única maneira de se atingir o conhecimento verdadeiro. Então, abaixo explicações religiosas para os fenômenos. Somente pode-se afirmar que uma teoria é verdadeira se ela for estudada por métodos científicos válidos. Tá? Não adianta só falar que é método científico. Tem que ser aquele positivado pelo meio acadêmico. O mundo, o homem e as coisas em geral são fenômenos da natureza.
estão submetidos a leis naturais. A observação descobre, questões são levantadas, hipóteses são criadas. A ciência organiza, verifica e analisa. Conclusões são feitas e aplicadas na vida em prol do homem. Então, gente, quando vocês fizerem um TCC de vocês, vocês vão observar, e para quem já estudou metodologia científica, vocês vão se dar conta de que a ciência precisa da observação do fenômeno, né? Então, é o fenômeno que descobre. Como é que nasce um tomate? Como é que ele é plantado? Que benefícios ele produz para a saúde? Tá? Ele é melhor cozido ou cru para servir de alimento? Por que ele é melhor cozido? Porque ele libera o licopeno, né, que é o que dá a cor avermelhada do tomate. Enfim, tudo isso veio da observação dos experimentos realizados, das questões que foram levantadas, que você não tem como fazer um experimento, ou você não tem como fazer ciência se não houver uma questão inicial. Vocês devem ter visto isso em metodologia científica. Ou seja, qual é o seu objeto de estudo, né? Então, no meu mestrado, eu quis estudar o quê? Como as abordagens da psicologia, psicanálise, gestalt, terapias corporais e cognitivo-comportamental pensavam a terapia por meio do computador. Essa foi minha questão. E eu fui entrevistar representantes dessas 4 abordagens para que eles me dissessem o que eles achavam da prática da psicoterapia pelo computador. Então, essa foi minha pesquisa. Tá? Agora, de onde que ela veio? Eu observei, eu estava vendo propagandas de psicólogos se divulgando por meio da internet, divulgando um trabalho feito por meio da internet. Falei, opa! E eu vi o conselho de psicologia caindo de pau em cima. Minha observação me levou a pesquisar, a levantar essa questão, a criar hipóteses que são confirmadas ou não. Por exemplo, que hipótese eu criei? Eu aposto que os profissionais mais jovens vão ser a favor e os mais idosos vão ser contra a psicoterapia feita pelo computador. Dei com os burros na água. Minha hipótese não foi confirmada. O que foi confirmado? Que os profissionais aceitavam a terapia por computador ou não, dependendo da abordagem e não da idade. Tá? Bem, então a ciência organizou, tem uma metodologia a seguir quando a gente vai fazer pesquisa, né? O que você vai estudar, como você vai estudar, para que você vai estudar, quando você vai estudar. Tá? Que objetivos você tem com esse estudo? Então, a ciência organiza. A metodologia é a organização da ciência para fazer um estudo. A verificação é o próprio estudo. E a análise é a ideia, né? A análise é analisar os resultados obtidos, os dados coletados, para fazer discussões. E aí, algumas conclusões vêm daí, tá? Então, algumas conclusões são feitas e aplicadas na vida em prol do homem. Tá? Ou seja, a psicologia pode pensar um pouco mais na psicoterapia feita pelo computador a partir da minha pesquisa. Por outro lado, nós trazemos para a nossa vida o fato do tomate ser melhor para o organismo se for cozido. Então, é melhor usar um molho de tomate do que o tomate cru. Por outro lado, antigamente pensava-se que a pessoa só podia comer no máximo 3 ovos por semana, porque afetaria o colesterol. Hoje sabe-se que isso não é verdade, por outros estudos que foram feitos. É a verdade absoluta? Não. Gente, os estudos precisam continuar, eles são infinitos, o conhecimento não acaba, tá? Então, a gente pode, daqui a 2 anos, chegar à conclusão, a partir de algum estudo, que o ovo é prejudicial ser comido como está sendo. Minha nutricionista me passou 4 ovos no café da manhã. Eu acho um absurdo. Eu não comi, não aderi a esse tratamento, a essa dieta. Mas tem gente que come 4 ovos de uma vez. Será que isso é bom? Né? Então, outros estudos virão. Bem, olha Descartes. Cria essa máxima aí, penso, logo existo. O que ele está falando aí, né? A razão acima de tudo. Eu só posso confiar na razão e mais nada. A única coisa da qual se pode duvidar é o pensamento, que é fruto da razão. Aliás, a única coisa da qual não se pode duvidar é o pensamento que vem da razão. A única que nos dá certeza é a razão. Tá? Olha só,
Racionalismo é uma corrente que defende que a origem do conhecimento é a razão. Os racionalistas acreditam que só a razão pode levar a um conhecimento rigoroso. Os racionalistas desvalorizam os sentidos e a experiência da vida por causa da falta de rigor. Ou seja, então não adianta falar, pela minha experiência, é melhor comer o tomate cru do que cozido, porque o cientista vai falar, não, Ana Paula, olha que eu pesquisei, levei para o laboratório, coloquei reagente, fervi, coletei dados, extrair licopeno. E não, você está errada. A minha ciência mostrou que é melhor cozinhar o tomate, tá? Ou seja, então o que eu vou falar não vai ter validade. Os racionalistas possuem uma visão otimista da razão porque acreditam que ela possibilita o conhecimento humano. Olha essa ideia, o cartesianismo ligado ao positivismo. Método cartesiano, como base do modelo de ciência, é preciso evitar os juízos de valor. O que é isso, né? Exatamente o que eu falei. Pela minha experiência de vida, o tomate cru é melhor para a saúde do que o cozido. E seu juízo de valor, eu não fui pesquisar cientificamente, portanto, eu não posso afirmar isso. Dividir o problema em partes. Gente, se a gente olhar a medicina, é o que ela mais faz, né? Nosso corpo foi separado em pequenas partes para poder ser estudado e tratado. Ou seja, você vai a um oftalmologista para tratar do estômago, você vai a um cardiologista para olhar os órgãos reprodutores, você vai a um neurologista para olhar o estômago. Não, cada especialista tem sua área, tem seu órgão de estudo, tá? Então, isso é uma representação da ideia de cartesiana mesmo, de dividir o problema em pequenas partes, né? Dar ordem a objetos também, quando a gente faz isso num objeto científico, num trabalho científico, é preciso que ele seja todo ordenado, né? Que haja uma costura entre as partes e que ele tenha começo, meio e fim. É preciso enumerar e revisar tudo para que não fiquem dúvidas. Todo trabalho precisa ser colocado em ordem, precisa ser numerado, precisa ser revisado, tá? Para que nada de errado aconteça. Por isso que eu estava falando com vocês na sexta-feira que o trabalho científico requer uma determinada linguagem, né? Ele exige uma linguagem formal, ele exige uma escrita perfeita, sem erros de português. A apresentação do trabalho também requer um rigor de escrita, de apresentação, de dados coletados, enfim, de como o trabalho é feito. Tá? O positivismo propõe a instrumentalização da natureza, a explicação matemática e racional dos fenômenos e das coisas e a sua mecanização. O que mais tem de exemplo é a instrumentalização da natureza, né? A gente move rio para lá, põe represa, corta árvore, transforma em papel, em borracha, coloca satélite no espaço para gerar sinais de internet para gente. Ou seja, isso tudo é feito racionalmente e é usado mecanicamente para nós. Saindo do positivismo e entrando no empirismo, que é uma outra corrente filosófica, bem, o empirismo, quando você ouvir essa palavra, vocês pensem em experiência, tá? É uma corrente filosófica da experiência. Para os empiristas, a mente nasce em branco, como uma folha de papel em branco. E é com as experiências que nós vamos tendo desde os primeiros anos de vida que a mente vai se formando, tá? Ou seja, o foco não está no intelectual, mas está nas experiências da vida. E essas experiências podem ser vividas por meio dos 5 sentidos. São eles que levam as informações ao cérebro, que é a visão, a audição, o olfato, paladar e tato. Então, para os empiristas, a mente nasce em branco, né? As experiências vão imprimindo ideias na mente, e esse é o processo de formar a mente. Para eles, o ser humano, para se desenvolver, depende do ambiente, não dos estímulos do meio. Aliás, depende dos estímulos que vêm do ambiente, das experiências que ela tenha, e não do seu biológico, não da sua genética. Olha, por exemplo, para os empiristas,
Não se conhece uma maçã ao nascer. Se mostrar essa maçã para o bebê, ele vai me perguntar: o que, que é isso? Se ele nunca viu uma maçã antes, ele não vai saber dizer o nome, tá? Que cor é essa? Ele só vai saber depois que ele aprender. Que é vermelho, que tem folha verde, tá? Que é melhor, o chocolate ou a maçã? Se ele nunca experimentou, ele não vai saber dizer. Mas depois que ele experimentar os dois, ele vai poder opinar. O empirismo não acredita ou não dá importância para as questões da maturação biológica, nem as capacidades mentais do indivíduo, como inteligência, vontade, sentimento, aptidões. Ele se preocupa apenas com os aspectos externos e com o mundo físico. E aí entra uma outra corrente que é contrária a essa, que é o racionalismo, que eles falam, eles vão de encontro ao empirismo. Eles já pensam que o ambiente não tem importância, que o que tem importância é justamente a biologia do ser humano, é a genética, né? Que tudo já está pronto na genética, é só esperar amadurecer para se desenvolver. Então, para os racionalistas, ao nascer, as crianças já vêm equipadas com todas as capacidades e aptidões e possibilidades que elas vão ter quando ficarem adultas. Só vai depender do amadurecimento. E o desenvolvimento e as capacidades humanas seriam, explicadas pela genética. Por exemplo, olha a tese deles. Na gestação de todo ser humano, né, de todo feto, todo embrião, tudo isso acontece pela união de dois gametas, o óvulo e o sêmen, e a partir dali, tudo vai acontecendo no mesmo processo, a multiplicação das células, tá? Até gerar essa nova vida. Para ele, para o racionalista, o ser humano se desenvolve sozinho por meio dessas vias naturais. Tá? Ou seja, isso é intrínseco ao ser humano. Se desenvolver, aprender, criar matemática, inventar tecnologia, mover rios de lugar, tudo isso faz parte do aprendizado da capacidade inerente ao ser humano. Tá? Tudo faz parte da nossa biologia, só precisa esperar amadurecer para desenvolver. E aí entrou o Kant, Immanuel Kant, que é um outro filósofo, e ele falava assim, gente, empiristas e racionalistas, vocês dois estão errados. Como que um vai superar o outro? Não tem como. Por quê? Uma teoria exacerba o papel do sujeito, que é o racionalismo, ou seja, tudo está no sujeito. E a outra exacerba o papel do objeto, que é o meio, né? Que é o empirismo. E o interacionismo fala, não. Na verdade, tanto o organismo quanto o meio ambiente exercem influência recíproca sobre um ser humano. Um influencia o outro, e essa interação gera várias mudanças no indivíduo, tá? Ou seja, então parece que a dicotomia criada entre racionalistas e empiristas buscou ser resolvida pelo interacionismo, tá? Mas é isso. Até hoje a gente tem essa questão. Quem é que tem mais influência sobre o sujeito? É o meio ambiente ou é o próprio sujeito biológico, né? E a gente não tem como responder, porque os dois precisam dos dois para continuarem se desenvolvendo. O evolucionismo de Darwin. Essa teoria também vocês já devem ter ouvido falar. Bem, Charles Darwin, foi um biólogo que viveu no século XIX, né? Ele realizou várias pesquisas procurando estabelecer um estudo comparativo entre espécies aparentadas que viviam em diferentes regiões. Então, ele já viajou por vários continentes, inclusive aqui no Brasil ele já esteve. O que ele fazia? Ele estudava as borboletas do Brasil, as borboletas da França, as borboletas da Austrália. Além disso, ele percebeu a existência de semelhanças entre animais vivos e em extinção. Ou seja, a partir daí, ele concluiu que as características biológicas dos seres vivos passam por um processo dinâmico em que fatores de ordem natural seriam responsáveis por modificar os organismos vivos, tá? Então, para ele, nós começamos como um ser unicelular, como é o caso da ameba, né? No caso, nós começamos a vida, né? A vida na Terra.
E essa vida foi se aperfeiçoando, foi se adaptando ao meio e foi gerando as várias espécies que hoje existem. Então, um dos exemplos, um dos argumentos do evolucionismo é essa foto aqui. Nós temos aqui as asas de um morcego, a nadadeira de uma baleia, a pata de um gato e o braço de um ser humano. Né? E vocês podem ver que há uma semelhança entre as estruturas. Darwin também criou a ideia de seleção natural, que é aquela, os mais adaptados, os melhor adaptados sobreviverão e os mal adaptados desaparecerão do planeta. Tá? Aí tem esse exemplo da girafa, por exemplo, a girafa pequena e a girafa alta, né? Se as duas girafas vão existindo enquanto há vegetação para as duas comerem. Mas vamos supor que as árvores se tornem cada vez mais altas, tá? E não tenha mais folhagem para a girafa baixa comer. Ela vai desaparecer e vai permanecer só a girafa alta. Ah, mas como é assim, um estalar de dedos? Não, gente. É com o passar das décadas, dos séculos, tá? Essa teoria afirma que o homem e o macaco possuem uma mesma ascendência, a partir da qual essas e outras espécies se desenvolveram ao longo do tempo. Contudo, isso não quer dizer, conforme muitos afirmam, que Darwin supôs que o homem é um descendente do macaco. Não. Em sua obra A Origem das Espécies, ele sugere que o homem e o macaco, em razão das suas semelhanças biológicas, teriam um mesmo ascendente em comum. Gente, o macaco é o animal mais inteligente que existe no planeta depois do homem. A inteligência do macaco chega muito próxima à inteligência do ser humano. E a fisiologia, o que é? Esse termo fisiologia foi criado por Jean Fernel, né? Foi um dos primeiros fisiólogos. Bom, trata-se do estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, bem como dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos e nos sistemas dos seres vivos sadios. Na fisiologia, se estuda o funcionamento dos sistemas celular e orgânico, muscular, nervoso, muscular, endócrino, cardiovascular, respiratório, digestório e urinário, bem como suas interações entre si e com o meio ambiente, ou seja, como se processa o funcionamento do organismo. Os fisiologistas estavam caminhando rapidamente para uma compreensão dos mecanismos corporais subjacentes por processos mentais. Nos processos mentais. Por isso, os psicólogos assomaram os estudos da fisiologia à psicologia. Esse aqui ao lado é o Pavlov, tá? Que foi um fantástico fisiologista e ele foi desenvolvendo uns estudos que acabou sendo incorporado pelo pai do behaviorismo radical, que é metodológico, que é o John Watson, tá? Então, a psicologia deve muito à fisiologia, deve muito ao positivismo, ao empirismo, ao racionalismo e ao evolucionismo, porque todas essas teorias estão na base da psicologia científica e foram elas que fizeram a psicologia decolar. Bem, eu espero que vocês tenham entendido tudo e qualquer dúvida, manda um oi no grupo de WhatsApp, tá? A gente vai respondendo. Um beijinho para vocês, obrigada pela presença.